Olá, amigos. É com muito amor, muita gratidão que eu venho aqui hoje comentar com vocês mais uma mini palestra acerca de assuntos que permeiam nossa vida. Então, é sempre interessante que nós procuremos uma fé raciocinada, como nos propõe a doutrina espírita, com o tripé religião, filosofia e ciência. Então, eu acho que eu trouxe um tema para vocês que eu acho que é extremamente útil para a nossa prática diária de vida, que é a água fluidificada. Então, o texto ele já começa com a água fluidificada como sendo um auxílio de cura. Um auxílio de cura, um auxílio de refazimento, um auxílio de restabelecimento energético, emocional e físico. Então, eu vou começar a discorrer para vocês acerca da água fluidificada. Espero que gostem, espero que ao final dessa palestra humilde, mas com muito amor, com muita visão de oportunidade de passar um conhecimento ainda que pequeno para leigos, sempre lembrando desse aspecto, é uma palestra para leigos, mas que eu fiz uma pesquisa, o que eu consegui, estou trazendo para vocês com muito carinho. Então, espero que gostem. Jesus, né, a gente considera a água fluidificada um auxílio de cura, porque Jesus utilizava-se da água para inserir os seus amados filhos que de seus sentimentos se afinizassem, através do batismo e através de curas que Cristo fazia em sua jornada terrena e continua fazendo através dos seus mensageiros maravilhosos que nos circundam a todo instante. Basta que nos sintonizemos com eles, basta que nos afinizemos com as energias benfazejas que a espiritualidade a todo instante nos concede. Então, continuando o auxílio de cura, lembrando que a água, ela sempre nos acompanha, desde a nossa vida intrauterina. Inclusive, recapitulamos a nossa era em que vivíamos na água, a era aquática, no período de embriogênese. Então, essa água, ela nos mantém, desde a vida intrauterina, vem nos mantendo vivos em toda a nossa caminhada aqui no plano físico. A água, antes de mais nada, ela é um bem maravilhoso, talvez o melhor bem material que a espiritualidade nos concede em nossa vida terrena e planetária. Ela é uma substância líquida, incolor, inodora, insípida, né? Como todo mundo aprende essa definição desde lá do ensino fundamental. Ela é essencial à vida da maior parte dos seres vivos e, como eu disse, é o bem mais importante do planeta e para o planeta. Então, imagina a nossa vida sem água, né? Qual seria o percentual de água em nosso planeta Terra? Ela representa aproximadamente 70% da superfície terrestre, sob a forma de mares, rios, lagos e aqui colocando a água também subterrânea. Infelizmente, o percentual de água potável é em torno de 1%. Apesar de 70% da superfície terrestre ser coberta por água, menos ao redor, né, de 1%, ela pode ser usada para nosso consumo, ou seja, uma água potável, né? Nos seres humanos, ela representa, em média, 70% do volume corporal, representado pelo fluido extracelular, que é o plasma e a linfa, e o fluido intracelular. Esse percentual, como vocês verão daqui a pouco, ele varia conforme a nossa idade. Inicia num percentual elevado e vai reduzindo de conformidade com a nossa idade. Então, se nós olharmos o percentual de água, a quantidade de água por idade, isso daqui, gente, eu estou colocando para vocês como um adendo para que nós tentemos manter esse percentual vigilando a nossa hidratação. Vigiando a nossa hidratação. Então, nós temos o seguinte: na criança de 0 a 2 anos, o percentual é imenso, é de 75 a 80 anos. De 2 a 5 já cai um pouquinho, 70 a 75.
de 5 a 10, 65 a 70, de 10 a 15, 63 a 65, de 15 a 20, 60 a 63, de 20 a 40, 58 a 60, de 45 a 60, 50 a 58 e acima de 60, maior ou igual a 50%. Como vimos, nós tendemos a sermos seres um pouco mais rígidos, de conformidade com o passar do tempo. A nossa flexibilidade também reduz, digamos aqui, de conformidade com o percentual de água, e podemos até fazer um paralelo aqui, que a nossa flexibilidade, se nós não nos vigiarmos emocionalmente, ela tende a acompanhar o corpo físico. Nós podemos nos tornar seres mais velhos, mais experientes, porém menos inflexíveis. Há que se pensar muito nessa questão. Existe também um percentual de água nos órgãos humanos, né? Então, se nós olharmos o sangue, 81%, na pele, 64%, músculos, 75%. Então, é importante você que está buscando uma hipertrofia muscular, no sentido até de resgatar essa perda muscular que já acontece em nossa vida ao redor dos 25 anos, pasmem, mas é isso que acontece. É importante que nos nutramos de água e possamos ingerir a quantidade adequada. Nosso cérebro também possui 75% de água. Qualquer neurologista que você visite hoje em dia, ele vai dizer: tome água. Vamos trabalhar nosso cérebro. Coração 75, pulmões 86, fígado também 86, os rins 86, articulações 83, então muitas das nossas deficiências articulares, muito falta de hidratação, até os discos intervertebrais eles vão desidratando e achatando nossa coluna. E os ossos 22. Já vi estatística aqui que coloca os ossos com 50%. E aí nós temos os valores aqui de ingestão de águas necessários ao ser humano. Existe uma fórmula muito complexa, mas eu simplifiquei aqui para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, você pega o seu peso, que é de 30, e divide o valor por 32. Por exemplo, 64 quilos dividido por 32, 2 litros. Por isso que ficou uma máxima, um conceito. Eu tomo 2 litros, doutora. Mas, na verdade, se você pesar 100 quilos, você tem que tomar 3,1. Se você for muito magrinho, você pode tomar até um pouquinho menos. Se você fizer atividade física, pode acrescentar mais 1 litro aí. Então, se você estiver grávida, se for gestante, também acrescenta mais 1 litro. Então, é muito importante que nós tenhamos essa pequena e simples noção de que as pesquisas foram feitas com pessoas que pesavam 70 quilos. 70 quilos, uma pessoa magra, pesa 64, 65 quilos, dividido por 32 dá 2. Por isso que ficou essa questão dessa divisão. Então, sempre é uma bobaginha, mas é importante que nós prestemos atenção nessa questão. E quais são as funções da água nos seres humanos, né? Então, ela tem função de conduzir nutrientes, oxigênio, sais minerais, até as células, eliminar substâncias tóxicas através de suor e urina, absorção de nutrientes, aumento da massa muscular, manutenção da saúde desde a pele até o cérebro, combater o envelhecimento, auxiliar a emagrecer e também é muito importante o nosso equilíbrio energético. Eu penso assim, não é à toa que se nós arredondarmos os valores, o planeta tem 70% de água e nós, encarnados aqui no planeta Terra, temos no corpo físico esse percentual. Então é importante que nós mantenhamos esse equilíbrio. E o equilíbrio energético é muito importante, né? A função da água nos seres humanos, ela vai um pouco além. Ela vai a processos terapêuticos, físicos, como a hidroterapia, por exemplo, reequilíbrios energéticos, como o Atsu, que é um tipo de shiatsu, que é a acupuntura com as mãos na água, e reconexões com memórias emocionais e até técnicas que promovem a meditação na água. Então, a gente ouve falar também das cidades que têm as termas. Na verdade, não
alguns compostos que existem nas águas termais, eles também trabalham a nossa energia, eles trabalham a nossa drenagem energética. Então, as pessoas que vão para essas cidades que têm as termas, elas se sentem bem melhores, né? Porque, claro, tira as toxinas do corpo físico e também equilibra, com certeza, a nossa parte energética. E é muito comum os idosos irem, né? Porque acaba tendo um refazimento. A estrutura molecular da água, todo mundo já sabe, né? Um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio ligados, que são passíveis de terem modificações, né? E ocorrem modificações na estrutura molecular da água. Então, elas podem ser decorrentes de variações vibracionais que fazem com que a água modifique a sua estrutura básica molecular. São variações vibracionais causadas por sentimentos, por sons, pensamentos oriundos de encarnados e desencarnados. Então você tem que imaginar uma pessoa que chega na sua casa, ela pode modificar sim a estrutura da água da sua casa, dependendo do pensamento que ela efetuar sobre a sua água mesmo, ela pode fazer isso. Então eu só vou abrir um parênteses aqui para falar uma questão, né? Quando nós temos sentimentos que não são compatíveis com o padrão crístico em relação a situações, em relação a pessoas, os mais prejudicados somos nós. Por quê? Porque a água, ela modifica a nossa estrutura molecular. E o que acontece? Por exemplo, quando você tem uma mágoa de alguém, o que é a mágoa? É a má água. Então, as suas células estarão recebendo um teor vibratório diferente e, com certeza, elas estarão modificadas. Então, liberte-se da mágoa, liberte-se dos ressentimentos e todos esses sentimentos ruins correlatos, porque somos os mais prejudicados mesmo. Quando nós mudamos de dimensão, perdemos o nosso corpo físico. Isso ainda vale muito, porque o nosso perispírito é muito fluídico, embora tenha uma vibração diferente, uma vibração de outra dimensão, mas é importante que nós nos limpemos desses sentimentos negativos, porque no plano espiritual isso é muito importante. Acho que vocês se lembram do filme Nosso Lar, quando André Luiz visita a família e encontra a esposa no segundo casamento, onde o marido está doente e ele sente uma tristeza, talvez uma raiva até, de encontrá-la naquela situação e ele volta imediatamente para o umbral, com aquele simples pensamento. Então é muito importante que nesse momento de nossa vida aqui encarnados, nós busquemos limpar nossos sentimentos. A própria definição da mágoa nos convida a isso. Houve a demonstração dessas modificações da estrutura molecular da água, ela teve um avanço muito grande, embora não seja de total comprovação científica. Qualquer literatura espírita ou não espírita que você vai pesquisar, ela aponta o trabalho do Dr. Masaru Emoto. Eu me lembro que eu morava em Bauru e eu presidia a AME, a Associação Médico Espírita de lá. Não que eu tivesse competência, viu, gente? Mas eu era a única médica que me predispus a isso. E eu me lembro que a AME Brasil produziu um jornal, imprimiu um jornal acerca desse trabalho. E falando assim, o amor é agente de cura. Então, ela pontuava esse trabalho do Dr. Masaru, que foi um empresário, um escritor japonês, que submeteu a água de um mesmo rio no Japão a diferentes estímulos sonoros, com diferentes estímulos musicais, com diferentes palavras. Ele obteve um resultado muito interessante, né? Ele pesquisou durante 10 anos, né? Só um parênteses aqui, gente. Mesmo que não haja comprovação científica total, né? Só o trabalho que essa pessoa teve, a amorosidade, ele já desencarnou. Que ele receba aqui nosso abraço e nossa gratidão.
Só o trabalho que ele teve de dedicar, a gente imagina o auxílio, o amparo espiritual que esse ser não obteve da espiritualidade, para que fosse dado esse start acerca do desenvolvimento nosso emocional e para que nós prestássemos atenção, trazendo para a materialidade, como a água, uma questão tão importante quanto a vigilância espiritual vibratória. Então, o Dr. Massaro, nesses 10 anos de pesquisa, ele produziu o seguinte: submeteu a diferentes amostras de água a um microscópio de fundo escuro e obteve resultados surpreendentes. Então, ele descobriu que a estrutura molecular da água, submetida às palavras de boas vibrações, ela se modificava, ela assumia configurações semelhantes a pedras preciosas, diamantes, formando inclusive, quem queira imaginar aqui, verdadeiras mandalas, que são instrumentos meditativos para que nós nos melhoremos. Você imagina nós termos esse tipo de padrão molecular nutrindo as nossas células, né? Imagina que maravilha, que rigidez, né? Que saúde que nós vamos ter se conseguirmos nos manter nesse estado vibratório. E, contrariamente, a estrutura molecular da água submetida a palavras de más vibrações, como ódio, eu te odeio, eu vou te matar, e às vezes palavras assim de menos peso tão significativo, mas que modificam palavras de más vibrações. Então, a gente fez um resuminho aqui da estrutura molecular da água com alguns exemplos. Então, a primeira figura, ela mostra a música heavy metal, a segunda de cima, eu vou te matar, eu te odeio, e a terceira com a palavra Hitler. Olha só. Também palavras de obrigado, a importância aqui da gratidão, né? Quando você agradece, né? Agradecer é deixar a graça descer. Então, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa a gente exercitar a gratidão. Gratidão pelas pequenas coisas. Aqui, por exemplo, as palavras de amor e apreciações. E aqui, Madre Teresa de Calcutá, esse ser de luz, né, que nós tivemos aqui visitando o nosso planeta. Também houveram outras pesquisas relacionadas a modificações vibracionais da água. Então, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, muito conhecido, foi presidente da AME Brasil muito tempo, eu sou médico espírita do Brasil. Ele tem o Pineal Center em São Paulo, que é um centro que se dedica a muitas pesquisas científicas relacionadas principalmente à glândula pineal. Ele tem a Universidade Espírito, que agrega profissionais da área médica para que busquem avanços da medicina, da espiritualidade relacionados à medicina. E ele teve o cuidado de separar grupos de pacientes que receberam água fluidificada durante a internação e aqueles pacientes que não receberam água fluidificada. O que ele percebeu foi que fez até uma pesquisa junto à Sabesp, que as águas fluidificadas, elas apresentaram uma menor condutibilidade, facilitando a retenção de água, de energia, desculpe. Então, facilitando a retenção de energia, indicando aqui proporcionando, né, uma alta hospitalar mais precoce. Então, até o sistema público, né, de saúde poderia se beneficiar com a redução de gastos, com a introdução da água fluidificada nas suas internações. Houve também na Universidade de Curitiba algumas pesquisas relacionadas às modificações vibracionais da água. Então, eles tiveram o cuidado de medir o pH e a temperatura. E perceberam que as águas que foram fluidificadas, elas obtinham melhor resultado com pH neutro
e retinham mais energia. E é uma temperatura ambiente. Então, às vezes, na doutrina espírita, eu já comentei várias vezes em reuniões mediúnicas, eles botavam a água gelada, né? Porque estava calor, né? Claro, nada, não vai ser nada impeditivo. Mas assim, pesquisas mostraram que a melhor água para ser fluidificada é a temperatura ambiente. Segundo o Espiritismo, o que seria uma água fluidificada? Segundo o Espiritismo, é uma água que recebeu, em que os fluidos medicamentosos são adicionados à água. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra, disse Emmanuel. Então, ela faz com que nós possamos reter a energia ali direcionada à cura, ao reequilíbrio. Emmanuel diz o seguinte, que a água ela pode ser fluidificada de diferentes formas. E ela atua em todos os seres vivos, plantas, animais, seres humanos. Então, podemos sim. Quando eu faço o evangelho no lar, hoje eu não tenho mais animais, estou morando sozinha, mas na casa da minha filha, onde eu habitei, e com outro companheiro, nós sempre fluidificávamos a água para os animais separadamente. Então, por não ser a mesma teor vibratório, é muito importante para plantas você fluidificar a água antes de regar as suas plantinhas. Os tipos de fluidificação de água, eles podem ser a magnética, por um médium de cura, a espiritual, pela ação dos espíritos, ou a mista, em que são usados os fluidos do médium e a espiritualidade concomitantemente para que ocorra um aumento do potencial dessa energia. Agora, todos nós somos capazes de efetuarmos a fluidificação da água, imprimindo amor e força de pensamentos. Qualquer pessoa. Então, aqui eu vou me citar para ilustrar. Por exemplo, quando a mãe tão bondosa, a criança cai, a mãe vai lá e fala, vou dar uma aguinha com açúcar, porque a criança está tremendo, né? Não é o açúcar que vai fazer bem. É aquele amor que aquela mãe bondosa imprimiu naquela água, até me emociona. Mas é verdade. Amor da mãe, né? Ou de uma tia professora de escola ou alguém, e traz aquela aguinha. Então, na verdade, tudo ajuda. Quando um paciente passa mal, você traz uma água. Então, imagina você colocar a sua intenção de amor, a sua intenção de auxílio, e sabendo que nós somos todos amparados por espíritos amigos, amparadores, benfeitores, imagina que todo esse processo fica amplificado. Basta uma simples elevação de sentimento para que nós tenhamos este auxílio de uma forma mais verticalizada, de uma forma mais direcionada. Então, muito importante, né, utilizarmos desse amor e força de pensamento. A fluidificação das águas é importante. Aqui no texto a gente diz assim: coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espere e confia. Então, é muito importante você colocar-se, né, à disposição de auxiliar. Essa foto é uma foto clássica do Centro Espírita, onde aparece a fluidificação das águas nos diferentes setores, né? Aqui apenas magnética, aqui espiritual e ali a mista. No Evangelho de São João, no capítulo 9, versículo de 1 a 34, ele diz assim: ele relata que Jesus cura um cego de nascença usando lama formada com a saliva, mostrando a ação de cura. Claro que era o nosso mestre, né? Cristo, podia usar, né? Mas ele exemplifica usando a água como fator mantenedor de cura e elevação energética. Allan Kardec, no item 25 do capítulo 15 de A Gênese, ele diz assim: as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação de um fluido espiritual ou magnético, ao qual a servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório energético. É muito importante porque nos centros espíritas existe uma preparação muito grande acerca dessa fluidificação.
É muito importante nós também sermos gratos e nos conectarmos na hora que vamos receber aquela água para que o processo fique amplificado. Não ficar pensando em outra coisa, pensando nos problemas. Aliás, bobagem a gente pensar nos problemas. Quanto mais a gente se foca no problema, geralmente a solução demora para aparecer. Se a gente relaxar, foi muito bonitinho, vou comentar com vocês uma questão do Val Capelli. Val Capelli é um escritor e palestrante espírita, psicólogo, que ele faz muitos trabalhos, tem muitos livros de metafísica. Ele era parceiro do Gasparetto, que desencarnou há alguns anos. E Val Capelli conta uma história de duas pessoas que estavam sendo afogadas e ele não sabia nadar. E ele apenas se agarra a um salva-vidas, aquela boia, e ele soltou o corpo, deixou-se levar, ou seja, ele boiou. Então, o Val Capelli diz assim que se tiver um probleminha, boie, largue, boie que a solução aparece. Porque quando a gente relaxa, a gente distensiona nossos músculos, nossas células, a gente produz endorfinas. Então, a ação da espiritualidade sob essa nossa modificação vibratória acontece. Então, é muito importante, né? Boiar. E ele diz o seguinte: na literatura espírita, Bezerra de Menezes fala a respeito da água, que é um elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Então, é muito importante nos utilizarmos da água. A física quântica, a respeito da água, diz o seguinte: existem trocas de energia entre objetos microscópicos, através de pequenos pacotes finitos de energia. E quem facilita esse processo é a molécula de água. Olha que interessante. Essa condução energética. É só nós pensarmos. Nós somos seres energéticos. Nós vivemos numa dimensão permeada por outras dimensões, mas nós somos seres espirituais ocupando corpos físicos, que, embora fosse quebrado um paradigma de que nós não somos matéria, nós somos energia mesmo. Tivemos que quebrar esse paradigma. Nós somos energia. A nossa matéria é uma energia condensada. O átomo, se nós olharmos, o átomo, ele é um vazio. Ele é um vazio. A distância entre uma órbita e outra de um átomo, ela é um vazio. Teve uma vez que nós estávamos estudando essa parte e um professor exemplificou. Ele falou que a distância entre uma órbita e outra é como se a gente desse uma volta no estádio Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Então, é um vazio muito grande. Por isso que hoje em dia a física quântica veio tratar essa questão e estudar as partículas subatômicas, modificando que tudo é possível. Tudo é possível a nossa modificação. No espiritismo científico, através da literatura do Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele tem um livro chamado Psiquântico. Aqui eu vou render minha homenagem a ele, porque foi o meu introdutor na doutrina espírita. Eu era do catolicismo e queria algumas explicações. E aí, como médica, um colega médico também meu falou: Ju, vai na doutrina espírita, que lá no Centro Amor e Caridade, em Bauru, que saudades e um beijo para todos que possam estar me vendo, tem um curso de estudos um Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas do Brasil foi migrado para lá, que o Dr. Hernani tinha uma filha lá que podia dar apoio para ele na sua senilidade. E assim o fez, criou esse instituto. Bastando isso, ele criou um curso de espiritismo científico, no qual nós estudávamos 4 livros. O último era esse psiquântico. E ele considera o quê? Que toda estrutura material, ou seja, qualquer molécula, ela possui uma versão psi, que seria uma versão, é como se fosse o nosso perispírito, uma coisa de outra energia, num plano energético diferente, mais sutil, e que existiria em uma dimensão não acessível aos instrumentos científicos. Então, o que ele nos traz isso? Que tem coisas que a gente não consegue, olha, ele comenta que não é acessível aos instrumentos científicos atuais. Então, muita coisa, por mais que as mentes racionais queiram comprovar, a gente sabe que muita coisa a gente não consegue, pela falta de instrumentos materiais ainda que comprovem
algumas questões científicas. Mas ele menciona essa questão. E tem um jeito, né? Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos melhorar a qualidade de nossa água corporal. Então, por exemplo, leituras edificantes, você ler um assunto que eleve a sua alma. No mínimo aquilo vai tirá-lo da preocupação, vai mudar a sua faixa vibratória. Seja evangelho, hoje em dia a literatura espírita dispõe de inúmeros livros, textos, para todos os gostos. Que seja um romance espírita também, a literatura de André Luiz, que é riquíssima, que conta a nossa vida no mundo espiritual, pensamentos elevados, alegria. Alegria é um sentimento que eleva muito a nossa frequência vibratória. Ela está próxima do amor, então imagina. Então tem que estar alegre, tem que dar risada. Aliás, o riso, a gargalhada, ela quebra energias deletérias que não estão tão harmoniosas. O otimismo, né? Manter-se otimista. Hoje mesmo eu estava com um prestador de serviço aqui em casa, eu falei para ele que bom, né? Eu falei, eu estou gravando umas palestras. Falei, é bom a gente ter objetivo. Depois que eu estudei a vida de Leon Denis, escritor espírita, que escreveu um livro aos 81 anos e que estava com deficiência visual total, ser cego há 20 anos, eu falei, puxa vida, nós podemos, cada dia, buscar novos sonhos, auxiliar as pessoas. Então, eu comentei com o prestador isso. É importante ter sonhos e otimismo. Solidariedade, altruísmo, empatia, né? Colocar-se no lugar do outro, a prática da caridade, caridade que é uma coisa fantástica, né? Como diz a doutrina, fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque você vai ao encontro de alguém que precisa. No mínimo, pode ser que você seja necessitado de muitas coisas, mas naquele momento, você é a pessoa capaz de ajudá-lo. Aí você muda a sua vibração. Quando você se compadece, quando você faz uma caridade, você permeia essa verticalidade da ação espiritual sobre você. E é impressionante como é o agente de cura a caridade. O contato com a natureza, já comentei aqui em outras ocasiões, que a vibração da natureza é muito baixa, faz com que nós entremos num estado quase meditativo e facilitemos a ação dos bons espíritos para conosco. E preces, principalmente as preces, elas fazem com que esta ação da espiritualidade facilite. E quando uma vez eu vi um livro espírita, não me lembro se foi de André Luiz, mas ele dizia o seguinte: quando você é uma pessoa que tem o hábito da prece, a sua conexão é imediata. É como se existisse um atalho da espiritualidade para te auxiliar. Ela não precisa ir pela rodovia e andar aos 500 quilômetros. Ela pega um atalho e de repente chega em 100 quilômetros. Então, é muito rápida, é vertical, é rápida demais. Então, prece, gente, tem muitos trabalhos na parte científica feitos no mundo todo acerca da meditação, mas as pessoas a Sociedade Médica Espírita já está trazendo toda essa informação, meditação igual prece, para que a gente faça isso. Porque às vezes o ato de meditar é muito complexo, muita gente não consegue, mas rezar todo mundo consegue. Existe uma prática diária de você fluidificar a sua água, você fazer uma oração ao deitar, deixar a sua garrafa de água ao lado, solicitando aos mentores para colocar o medicamento necessário naquela água para a sua rotina do dia seguinte. Gente, com certeza eles deixarão. Podem perceber que de vez em quando, principalmente naqueles dias de maiores desafios que nós às vezes enfrentamos, é um dia mais complicado, é o professor que vai dar aula naquela classe tal, aquela turma da pesada, difícil controle, é o médico que vai fazer uma cirurgia mais complexa, né? É o engenheiro que tem que resolver um problema naquela obra, pode pôr em risco a vida de muitas pessoas, é um vendedor que tem que enfrentar um cliente mais complicadinho. Essa água ela vai receber o medicamento de nossos amparadores e você vai tomando aquela água no dia seguinte, completando. Hoje não é feio, é até bonito.
você andar com a garrafinha de água. Antigamente falava, ai, que vão pensar de mim? Andar com a garrafinha. Hoje não. Ó, prescrição médica. É garrafa d'água. E aí você pega aquela aguinha e vai. Se você for usar uma outra garrafa, você pega aquela parte daquela água e coloca na água, na garrafa maior, de repente, que você for ver. Eu, por exemplo, faço assim, como eu faço exercício de manhãzinha, eu levo uma garrafona, eu pego um pouco daquela água que foi fluidificada, coloco na garrafa. Mas assim, todo tempo a espiritualidade está ajudando. Uma outra coisa é se surgir uma situação emergencial. Aí você tem uma situação emergencial, é um acidente que aconteceu, é um trabalho desafiador, no caso do médico, um paciente que está passando mal. Você entrou naquela energia, você ficou nervoso, você captou a energia. Enfim, de diferentes profissões permeiam nossas vidas, passa a ser uma situação emergencial. Essa situação emergencial, aquela água já foi fluidificada para aquele momento. Embora estejamos recebendo a todo instante, a estrutura molecular dela está mais vinculada àquela situação que seria a sua rotina diária. O que você faz? Pega um novo copo e faz uma firme oração. Com certeza, o medicamento será colocado na água de uma maneira mais aguda. É como se você fosse para um pronto-socorro e precisasse tomar um medicamento endovenoso, um analgésico, tivesse com uma cólica nefrética, alguma questão mais urgente, então você vai precisar de um medicamento novo, tá? E a espiritualidade sempre pronta a nos ajudar. A fluidificação da água, não existe idade, não existe local para efetuarmos a fluidificação, basta que façamos uma prece, tenhamos amor e muita fé. Eu achei uma graça essa figura. Eu falei, tem que trazer. Eu estava montando a aula, falei, é muito lindo, dá vontade de levar para casa esse menino. A respeito da fluidificação da água, cabe aqui nós lembrarmos do físico indiano radicado nos Estados Unidos, agora cidadão americano, Amit Goswami. O Amit Goswami, ele é um físico que tem inúmeras publicações acerca de física quântica. E ele fala o seguinte, que o universo todinho é feito de energia e intenção. A energia se pode até entender como esse fluido cósmico universal que a todos nos permeia. O Chi, o Ki, o Prana, conforme queira pontuar aí, denominar de conforme com a crença, né? Essa energia. Mas Amit Goswami fala que se nós pegarmos essa energia e imprimirmos a nossa intenção com bastante consciência naquilo que nós desejamos, a coisa acontece. Então, a fluidificação da água é o maior exemplo dessa situação, em que nós podemos imprimir até uma cura em algum problema físico, mental, emocional e espiritual. O próprio Cristo nos dizia, vós sois deuses. No capítulo 10 do Evangelho de São João, agora eu não me lembro o versículo, acho que é 30, ele diz o seguinte, vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Só que nós nos mantemos muito assoberbados com problemas. Hoje em dia tem as redes sociais, né? Basta um exemplo. Às vezes você vai responder uma coisa ou procurar, até fazer uma boa ação, ligar para alguém, mandar uma mensagem, você vê ali um contato que entrou em contato com você. Você não consegue, às vezes, deixar aquilo e partir para o seu ponto, para o seu foco. Você deixa aquele foco e vai responder. Às vezes aquela boa ação que você ia fazer se perdeu nesse caminho. Então, é muito importante nós lembrarmos disso. Vós sois deuses, podeis fazer muito mais. Basta que nos mantenhamos tranquilos, basta que nos mantenhamos conscientes acerca da nossa capacidade de modificar as diferentes situações, os diferentes estados de doença ou rigidez. E o Evangelho, ele é a nossa maior fluidificação, né? Basta que estejamos tensos, peguemos o Evangelho. Com certeza, toda essa sintonia, tudo aquilo que Cristo nos deixou, ele nos capacitou para que nós conseguíssemos evoluir. Por isso que nos deixou, vós sois deuses. Então, que sigamos o Evangelho de Jesus, que possamos trabalhar na prática do bem, do amor, do auxílio ao próximo,
e que tenhamos essa capacidade de fluidificar, que andemos com nossa garrafinha, com possibilidade de ajudar as pessoas, a nos ajudar mesmo, e que possamos ter nesta aula de hoje um pequeno, humilde exemplo do que podemos fazer. Aqui eu finalizei com a gratidão a vocês, mostrando a molécula da água modificada com a palavra obrigada. E é isso que eu quero deixar para vocês. O meu muito obrigado, o meu carinho, o meu amor e a minha gratidão por essa oportunidade de estarmos mais aqui juntos nesse momento tão bonito de luz e amor. Gratidão, felicidades a todos. Muita paz.